Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, aqui na boníssima companhia da nossa querida Alaia Dúlios, que você já conhece porque nos deu uma entrevista sensacional há pouco tempo no programa, falando aí de São João, o Essênio, os apócrifos da Bíblia, uma pessoa que já é muito conhecida no Brasil, tem um canal sensacional no YouTube que você deve conhecer, se você ainda não conhece, que é o Viveca, depois a gente vai falar dele. E hoje, antevéspera de Natal, dia 23, ninguém melhor do que ela para falar dessa dimensão esotérica do Natal e do próprio Cristo, né? Então a gente fez questão de convidar novamente a Laia para nos ensinar um pouquinho mais. Se você não viu a primeira entrevista dela, veja, estou subindo aí o card para você, porque vale a pena. Deve estar aqui, em algum lugar vai aparecer o link, porque vale a pena e será uma preparação para essa entrevista. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha, porque tudo isso nos ajuda aqui no YouTube como produtores de conteúdo. Tudo bem com você, Alaia? Tudo bem, Jamil. Muito obrigada pelo novo convite. É uma alegria para mim estar aqui no seu canal novamente. E, claro que ressaltando que a Alaia, pessoal, ela é tradutora e mestre em filosofia antiga pela Universidade de Brasília. Ela é especializada em neoplatonismo e gnosticismo, né? E tem essa missão bonita de tornar a gnose cristã e os apócrifos mais conhecidos. Então, Alaia, como é que estão as pesquisas? Nossa, eu aceitei semana passada um convite para falar numa loja teosófica sobre o significado do Natal e logo depois você entrou em contato comigo. Então, eu já estava com a mente imersa nesse assunto há bastante tempo. Como eu estava comentando contigo, né, nós temos muitos assuntos em comum, opiniões em comum, então eu acredito que pode ser um bom bate-papo aqui hoje a gente trazer esse significado esotérico do Natal, um significado simbólico, fugindo um pouco do senso comum. Então é sempre um desafio para nós que trabalhamos com tradições espirituais nesse período do ano, aproveitar aí o solstício de inverno para trazer uma energia renovada na nossa terra, né? Perfeito, e falando em solstício de inverno, né, a gente sabe que esses períodos, como o Natal, estão intimamente ligados, né, a essas mudanças de solstício e etc. Eu gostaria que você nos situasse primeiro quais que são os antecedentes dessa data, do 25 de dezembro, né, pré-cristãs, né, os antecedentes pré-cristãos dessa data. Por que ela é especial? Sim, quando eu penso no Natal, é curioso porque eu tive que ressignificar para mim também o Natal. Eu sempre fui um pouco chamada, assim, na juventude, de o Grinch do Natal. Eu nunca gostei muito do Natal. E eu estava, inclusive, lendo um artigo da Blavatsky, que ela comenta sobre o Natal, e ela comenta justamente o que muitos de nós que estamos nessa busca espiritual, eu acredito que muitos de nós sentimos, que é o consumismo, a hipocrisia, aquela falsidade em torno do Natal, e a Blavatsky comenta uma passagem que inclusive está no Evangelho de Tomé, que diz assim: os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então o Natal evoca para nós esse nascimento do filho do homem, e aí a gente vai perceber o quanto isso às vezes é distinto da ideia de Jesus, né? Então você me pergunta sobre, eu acredito que você conheça também os antecedentes, né, desses símbolos do Natal, e quanto mais eu fui pesquisando, Jamil, mais eu fui ficando perdida, para ser sincera. A gente acha que às vezes as respostas são muito simples, né? Assistimos aqueles documentários tipo Zeitgeist, que põe tudo na mesma igualdade, como se fosse tudo a mesma coisa, e a gente vai vendo que não é bem assim, que há detalhes de uma cultura, detalhes de outra, e as coisas vão sendo incorporadas e transformadas no que a gente tem hoje como Natal, né? Então a gente tem desde símbolos vikings, celtas e nórdicos, né, da árvore, do visco, aquela plantinha que tem que dar um beijo quando está embaixo dela, que tem um significado para os druidas, né, mais profundo do que o que a gente tem hoje, a questão da árvore, do pinheiro, e também lá nos povos pagãos antes do nascimento de Jesus, a Saturnália, o mitraísmo, o orfismo, tem muitos símbolos que hoje a gente acredita serem do Natal, mas tinham outra origem, né? Com certeza. Então a gente vai vendo que é uma tradição, né, que vai vindo, né, e as culturas vão se apropriando de alguns desses símbolos e ressignificando. É muito interessante. Agora, do ponto de vista gnóstico, né, que é a tua especialidade, como é que o Natal se insere ou não é considerado esse período?
Então, é curioso, porque eu fui buscar a origem do Natal do ponto de vista cristão, porque muitos cristãos, eu percebi, assim, atualmente, que muitos cristãos não celebram o Natal por terem descoberto que é uma festa com origens pagãs, digamos assim, né? E outros não cristãos ou ateus, né, o que for da crença de cada pessoa, vão dizer que não celebram o Natal porque Natal é o nascimento de Jesus Cristo, então não tem nada a ver comigo. E aí a gente vai procurar as origens do Natal e não existe nenhuma menção do Natal na Bíblia. Não existe nenhuma menção a essa data e, inclusive, quando vão tentar descobrir a data de nascimento de Jesus, que a gente não sabe nem o ano, na verdade, né? A gente sabe que é bem mais complicado do que parece, vão atribuir a março ou abril. E os gnósticos também, os evangelhos gnósticos, não existem menções a uma festa nesse sentido, mas existe menção do surgimento do Cristo, do nascimento do Cristo, o Cristo em nós, não Jesus, né? Que vai ser sempre um grande debate aqui entre nós. Então, essa questão do sol, do Cristo, da luz que vem ao mundo, Logos lá do prólogo do Evangelho de João, né? No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e ele é a luz que veio ao mundo e preencheu todo mundo. E aí o Evangelho de Tomé vai dizer, o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. Então, o Natal, se a gente tentar interpretar por uma ótica gnóstica, vai ser encontrar esse nascimento do Cristo em cada um de nós. E aí vai ter relação com o solstício de inverno pelo simbolismo da noite mais escura do ano e o renascimento de um novo sol, como um novo ciclo que se inicia. Porque a vida espiritual sempre vai ter, né, Jamil? Você sabe bem disso, esse símbolo da morte e do renascimento como etapas de uma iniciação espiritual, né? Então, o Natal ele pode trazer um significado para a nossa vida enquanto prática espiritual mais profundas do que uma mera festa que a gente compra presentes e come animais mortos sem a compaixão. Assim. Então... É verdade, inclusive você falou uma coisa, tocou num ponto muito delicado, né? Eu lembro que quando eu era muito mais jovem havia um movimento de origem hindu que falava no Natal alimente um animal ao invés de se alimentar dele. Que era, não sei se você lembra desse movimento, era de um guru indiano, né? Até chamando as pessoas para uma alimentação mais natural, mais frugal, mais isenta de violência, né? Mas você falou essa questão do nascimento do Cristo, né? Tem aquela passagem de São Paulo, né? Sofra de dores de parto até que o Cristo nasça em vós, né? Então, gostaria que você trabalhasse um pouquinho mais, né? Esse período de Natal seria propício para a gente meditar nessa metanoia, que seria esse surgimento do Cristo, né, em nós, mas só do ponto de vista filosófico a gente pode ativar realmente essa centelha. Sim, e é no ponto de vista muito prático, e aí a gente, no simbolismo do Natal, a gente vai encontrar atribuído à biografia de Jesus, que na verdade é uma hagiografia, naquele sentido de que é uma criação de uma história de um santo, né, muitas vezes baseada em mitos e outras lendas. A gente vai encontrar essa ideia do Cristo que nasce numa caverna, e aí são alguns pontos que vão chamando atenção para a gente. Então, que caverna é essa? O que a caverna simboliza? É a caverna do mundo? A gente vai ver na Cabala Sefirot, Malkut, o mundo, como que esse Cristo vai até Keter, a coroa. A gente pode fazer várias correlações, certo? E os gnósticos, eles vão estar numa troca filosófica, cultural, no ambiente do Egito, no ambiente romano, da Turquia, das festas do mitraísmo. Então, todos esses elementos podem ser incorporados à nossa visão simbólica que fala com a nossa alma. Então, o Cristo, ele, no proto-evangelho de Tiago, citando aqui um texto apócrifo, que não está na Bíblia, ele conta o nascimento de Jesus. É nesse proto-evangelho de Tiago que Orígenes comenta e discute com Celso, escreve contra Celso, lá no ano 100 e poucos, e esse texto vai falar que Jesus nasceu numa caverna. Porque quando a gente vê nos sinóticos, se eu não me engano, não está caverna, está no estábulo, né? Tem uma historinha lá de Belém e tal. E aí, no proto-evangelho de Tiago, temos a ideia do nascimento do menino Jesus, né? Numa caverna. E aí, no simbolismo mitraico, que tem relação com o deus Mitra, que vem da Pérsia, que é um deus solar, é o sol, como o Logos, o fogo, que ilumina o mundo, ele nasce numa caverna. E para ele nascer, ele precisa fazer o quê? Mitra, né? Ele precisa matar o animal. Ele mata o touro, tem aquele símbolo dele degolando um touro.
Então, é esse renascimento espiritual que na caverna do nosso coração a gente mata o nosso aspecto animalizado, o nosso eu inferior, e aí a gente se abre para receber a luz do sol da vida. E é esse o nascimento do Cristo em nós. Nos símbolos de Mitra, tem sempre o sol e a lua do lado, e ele dentro da caverna matando o animal. E é interessante que nos templos mitraicos não encontraram os mitraeums, que chamam, tem muitos ao redor do mundo, eu nem sabia que tinha tanto, eu fui pesquisar, tinha até lá perto da Muralha de Adriano, na Escócia, na Alemanha, em Londres, tem em muitos lugares, é muito interessante. E são templos a Mitra, ao Mitra romano, né, que foi vindo dos persas, e eles são feitos em cavernas, e eles denotam um ritual de mistério, de iniciação, e sempre tem esse símbolo de Mitra matando o touro, né? E Jesus também, né? Vai ser esse menino que nasce numa caverna, e aí tem a estrela de Belém, a estrela que a gente coloca no topo do pinheiro, e o pinheiro vai representar, né, aquele iniciado, porque ele vence o inverno, o pinheiro não morre no inverno, é a única árvore que permanece sempre viva, com viva vitalidade, né? Como Jesus, aquele que se despertou para a vida eterna, ele não morre mais. Então a gente pode fazer vários ganchos interpretando a partir do que a gente conhece dos gnósticos ou de outras tradições, né? Mas é sempre nesse sentido do nascimento do Logos, não como um culto ao sol no sentido de um deus popular, mas como entender que é esse sol dentro de nós também, eu acredito. Nossa, isso é sensacional. Só nessas breves palavras que você deu, você nos conduziu numa viagem iniciática, né, por várias tradições, mas um simbolismo único, né? Que é esse despertar, né, do eu maior. Na nomenclatura teosófica, você diria que seria o Atma Buddhi que despertaria na pessoa? Sim, eu entendo que na literatura teosófica a gente poderia comparar o Cristo ao Atman. E aí o Atman que desperta Buddhi, a mente intuitiva, e age no mundo a partir, né, como você mesmo disse, adorei Paulo falando, né, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ou seja, ele deu nascimento a Cristo nele, né? Porque Paulo distingue o homem Jesus de Cristo como esse princípio divino. Então, ao longo desse tempo, na verdade, essa data, 25 de dezembro, não era uma data nos primeiros séculos da era cristã, não era algo que acontecia, e aí muitos vão tentar falar assim que, não, é porque a igreja tentou oprimir as festas da Saturnália, que era uma festa romana, os deuses, o sol invictus, e aí estabeleceram a data. Mas eu estava estudando um trabalho de um historiador inglês, e ele comenta que essas festas não eram tão relevantes assim, a ponto do Império Romano Católico, já após o Concílio de Nicéia, né, ter que simplesmente suprimir. Então, na verdade, é uma forma de como os símbolos mesmo vão dialogando, e a população vai trocando os significados também. E então, quando a gente fala do Sol Invictus para os romanos, que é esse Sol invencível, quem é o Sol invencível? É Cristo para os gnósticos. Porque Cristo, ele é dito em alguns apócrifos gnósticos, ele é a coroa de todos os eons, ele é a coroa das eternidades. A gente pode até lembrar do Keter da Cabala, né, para quem gosta, mas é ele o rei, a coroa, o sol, ele é o primeiro raio que vem do Pai, o raio do Um. Então, esse rei invencível é a luz que vem ao mundo e que consegue vencer todas as trevas do mundo. E por isso ele é um sol invictus, né? E aí, o nascimento dele se dá após a noite mais escura, ou seja, é um processo em que a alma precisa mergulhar nas suas profundezas, como lá no mito de Pis-Sofia, que a alma mergulha no mais escuro e profundo abismo, e a partir dali ela galga uma ascensão após 12 anos para retornar ao seu local de origem. E aí a gente tem o símbolo do 12, né? Jesus e os 12 discípulos, só que a gente vai ver esses 12 relacionados, na verdade, aos signos zodiacais e também aos planetas, em outras interpretações. E é curioso como esse símbolo de Mitra também vai ter em volta dessa imagem de Mitra na caverna com o touro, vai ter os signos em volta da caverna. Então, a gente tem os 12 junto com Mitra, e no Orfismo também, que é outra escola de mistérios que era contemporânea ou anterior aos gnósticos, né? Então, eu acredito que é mais, não uma apropriação, não uma influência de fulano me influenciou,
mas uma troca mesmo filosófica de tradições que falam a mesma coisa, se a gente tem a chave de interpretação, né? Com certeza, né? A tradição única, a tradição sabedoria, a filosofia perene, né? A gente estuda isso, né? Que há esse fio condutor iniciático, né? Percorrendo a história. Agora, é interessante isso que você fala, Laia, né? Da necessidade de primeiro você se recolher ou descer ou experimentar a noite para depois resplandecer. Isso lembra também, né, no dogma católico, que Jesus primeiro desce aos infernos para depois ressuscitar, né? Você pode falar um pouquinho dessa necessidade da noite, né, do escuro, né, para antes da luz brilhar? Me parece que é parte da experiência da alma, né? Parte da experiência da mônada, em outras tradições, essa necessidade de sair do seio da casa do Pai, né, como diz lá no Hino da Pérola, que é um texto gnóstico também, e ir ao mundo, buscar essa pérola preciosa que está perdida no fundo do oceano. Então, o que é a pérola que tem que dar nascimento na caverna do nosso coração? É esse princípio divino. Então, esse mergulho mais escuro é um processo psicológico, é um processo espiritual, da gente aprender todas as forças, a gente desenvolver a autoconsciência, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi dia desses que me chamou muita atenção, né? Qual é o mérito, né, da gente estar no paraíso se a gente não venceu a nossa própria natureza inferior ainda? Então a gente tem que passar pela experiência e vencer, e aí vai ter os 12 trabalhos de Hércules e todo esse simbolismo. E quando a gente fala em cristianismo gnóstico, é curioso como você citou, né, Jesus que vai aos infernos e tem as tentações, né? No gnosticismo, a gente vai encontrar a imagem do Cristo como o Salvador. Mas o Salvador não necessariamente é Jesus. Jesus está se mostrando como um dos salvadores da humanidade, né? Então, é aquela imagem do pastor que guia as almas, ou do Salvador, ou daquele que traz a luz para o mundo. E ele, por ter esse poder de glória despertado nele, por ser um poder de luz, que é a coroa de todas as luzes, e ele é capaz de vencer todas as forças inferiores. Ele passa pelo mundo sem ser tocado pelas trevas desse mundo, né? Esse é o símbolo que a gente vê no texto gnóstico. Ele vence a força dos arcontes que nos aprisionam, ele vence a força dos daimones que obscurecem nossa psique. Ele passa irradiando luz e ninguém consegue conter a passagem dele. Então é esse sentido mesmo de algo que vem nas mais profundas trevas e passa por esse umbral. Eu sei que você gosta muito do livro Zanoni, da tradição Rosa Cruz, né? E me lembrou muito também a questão do espectro do umbral, a gente vencer aquele último portal, que é a grande escuridão, que a gente encarar a nossa própria sombra para poder dar nascimento a um renascimento, né? Esse é a crucificação do Cristo, né? Renascer em Cristo é passar esse portal. E por isso a gente precisa da noite escura da alma, ou da noite mais escura, para que o novo ciclo do sol possa começar a raiar dentro de nós. Que coisa sensacional, que ensinamento excelso, né, Alaia? E isso ressignifica completamente o Natal que nós estamos acostumados, né? Primeiro o Natal do dogma cristão, mas também o Natal do consumismo, do comercialismo, né? De se reunir a galera em casa, comer, trocar os presentes, contar piada, e depois cada um vai dormir de barriga cheia. Quer dizer, muda completamente. E nessa perspectiva, você daria alguma diretriz para o pessoal? A gente está na antevéspera, agora é dia 23, né? Para quem quiser passar um Natal diferente, você poderia dar um roteirozinho? Olha, quem sabe experimentar aí não é deixar de reunir a família, deixar de fazer a sua ceia, nada disso, né? Mas se alguém quiser experimentar um pouquinho desse simbolismo místico, vamos chamar assim, do Natal, do Cristo esotérico, você poderia nos dar algumas diretrizes? Talvez um exercício? Vou tentar. Tem um texto da Blavatsky que ela comenta que o período do Natal, eu estou falando de solstício de inverno aqui, e você também, né? Mas é claro que o solstício de inverno ele está no hemisfério norte, nós no Brasil estamos no hemisfério sul, né? Então, astronomicamente tem essa diferença, mas ambos são importantes, né? Então, no 21 de dezembro, que na verdade a data é 21, não é 25, né? E no 21 de junho, que é o outro solstício, para nós o de inverno é em julho,
são momentos propícios, diz a Blavatsky, que o véu entre mundos fica mais fino. Então, a gente tem mais oportunidade de recomeçar os ciclos e de corrigir as coisas que a gente quer mudar na nossa vida. Então, nesse sentido, se nós estamos no hemisfério norte vivendo o nascimento simbólico do Cristo, é a gente permitir que essa transformação aconteça, né? A gente permitir encarar, através do autoconhecimento, a nossa própria sombra e fazer aquele mergulho interior e voltar os olhos para a alma, os olhos de dentro, né? Ouvir a voz do silêncio em nós. E para permitir que dê nascimento em nós, através das ações da nossa vida, atitudes condizentes com Cristo. O que é uma atitude condizente com Cristo? É uma atitude conduzida pelo Daimon, né? Pela luz do Agato Daimon, que é a luz do Logos em nós, que nos conduz a uma vida ética, uma vida reta, uma vida amorosa. E por isso também todo esse simbolismo em torno da caridade, do amor ao próximo, que é reforçado como espírito do Natal. E tem sentido, de certa forma. A gente aqui que está no solstício de verão, na verdade, a gente está sendo convidado, agora é o dia mais longo do ano, e agora as noites, aos poucos, vão ficar mais longas também. Então, a gente está sendo convidado a começar esse processo de mergulho, para em junho e julho a gente poder fazer o nosso solstício de inverno astronomicamente. Mas são períodos que, assim, na prática, o que a gente pode fazer, né? Eu não tenho muita prática de Natal, eu comecei a ter quando minha filha nasceu. Então, tem sido um exercício para mim, e é um exercício bem difícil, para ser sincera. Mas eu, pensando em tudo que isso significa o Natal, eu tento trazer com o olhar da alma. Então, quando eu monto a árvore de Natal, eu tento lembrar desse adepto do Bodhisattva, do Mahatma, esses grandes mestres de sabedoria, que são aquelas árvores sempre vivas que sobrevivem à escuridão do inverno e continuam dando frutos verdes, né? E ao olhar para o símbolo do pinheiro, que é triangular, eu lembro de Atma Buddhimanas na teosofia, ou no gnosticismo do um inefável, de Barbelô e do Cristo, também é uma trindade que é 3 em 1 só. Então, é a gente olhar para o símbolo e ver o que isso remete na nossa alma. Então, quando a gente coloca as bolas de Natal, que nas festas celtas e druídicas eram maçãs e laranjas, porque são símbolos solares, né? Mas a gente coloca as bolas e a gente lembrar das virtudes. Então, que cada bola que a gente coloque numa árvore, a gente lembra qual é a virtude que a gente está precisando desenvolver. Pode até anotar um papelzinho e colar em cada bola uma virtude. Aí, quando a gente olha para ela, a gente lembra de pôr em prática. Porque o símbolo, ele remete a uma linguagem da alma que é não discursiva, né? Então, é só para ir ativando aquilo dentro de nós. E aí, a vela que a gente acende no Natal, que seja a vela da nossa alma sendo acesa. Porque a gente vai encontrar nos textos gnósticos, na árvore da vida, né? Que no Jardim do Éden é diferente, né? Para os gnósticos, em vez de Deus ter expulso Adão e Eva do paraíso porque eles desobedeceram, Adão e Eva se auto-expulsaram porque eles provaram do conhecimento e descobriram que estavam presos numa furada. Então, quando a gente come dessa ceia, que seja partilhada com todos, percebendo a unidade de todos os seres, e também comer da sabedoria, alimentar também a nossa alma, não alimentar só o nosso estômago, né? E alimentar com alimentos que lembrem o sol, que sejam vitais, que não carreguem em si a dor do sofrimento e da morte também, se eu puder falar isso aqui, porque para mim eu acho que isso é importante. A questão de, nesse Natal, não vamos comer o presépio, né? Vamos respeitar o amor de Cristo nesse sentido. Então, tudo que a gente faz pode ser transformado na nossa vida num ritual e num rito que inspire a nossa alma a ter atitudes em direção a uma vida mais espiritual e mais condizente com o Cristo, que é a centelha divina em nós, né? Então, vários símbolozinhos é a gente entendendo o que eles significam e a gente pondo em prática. E que os presentes que a gente dê para as pessoas sejam dados de coração, né? E não só por uma obrigação social, mas que não é a lembrança da motivação, porque na vida espiritual o que é mais importante de tudo? É o autossacrifício também e a motivação. Então, que o nosso presente para a humanidade seja a gente se colocar nesse caminho também, doar o nosso serviço pelo bem de todos os seres. Então, o Natal ele pode evocar em nós muitos sentimentos belos
dessa busca interior, se a gente permitir abrir o nosso coração para que esse Mitra mate o touro em nós e renasça como um sol resplandecente e invencível, né? Sensacional, Alay. Olha que transcendente. Olha, pessoal, vamos fazer juntos, né? Vamos nos dar uma chance. Vamos dar uma chance ao Cristo esotérico, ao Cristo em nós, né? Nesse Natal. Por que não seguir esse roteirinho que a Alaya passou? Tão significativo, né? Tão profundo, e que, sem dúvida, não será apenas simbólico. Vai provocar transformações eficazes, né? Vamos seguir por aí. Alaya, uma coisa interessante até que eu gostaria de falar, você falou em presentes, né? Trocar presentes no Natal. Quer ver um bom presente que você pode dar? É o livro da Alaya. Eu estou pondo aqui para destacar. Gostaria que você falasse um pouquinho mais do livro. A gente destacou ele na última entrevista, né? Fala um pouquinho do seu livro, Alaya, aí sobre São João. Obrigada, Jamil, obrigada. Na verdade, se me permite, eu gostaria de falar de 2 livros, porque Vamos muito lá. do que eu estou dizendo aqui foi inspirado num livro da nossa editora, a editora Garbalux, que é um livro escrito pelo Alberto Brum, que por acaso é meu pai, mas o livro é muito bom, não é só por isso que eu estou falando. E é o livro O Mistério da Ética, o título. E a gente pensa assim, ética, vai cair em moralismo, regra, não é isso, né? É justamente a gente entender que essa ética na vida é as ações daqueles seres que trabalham espiritualmente por um mundo de mais sabedoria e mais compaixão. Então, o que é o mistério da ética? É o fogo logos dentro de nós, que é o Cristo que nasce. Então, a gente encontra muito esse tema no livro do Alberto, inspirando a gente a ter ações para um mundo mais transformador e um mundo melhor para todos, né? E aí, na visão gnóstica, aí eu escrevi junto com ele, eu sou coautora, o livro Agnoses de João, e nesse livro conta bastante isso que eu falei sobre como o Cristo ele renasce numa cruz de luz, que a verdadeira ressurreição se dá em vida, que, portanto, a gente precisa renascer todos os dias e permitir que essa luz brilhe em nós, e a cruz como um símbolo espiritual do Cristo que transcende as forças aprisionadoras da matéria, né? E aí, no final do livro da Gnose de João, eu traduzo o Apócrifo de João, que é um texto completíssimo de cosmogênese, antropogênese e metafísica gnóstica, e ele vai contar essa história da árvore da vida como a árvore da gnosis, a árvore da sabedoria, e como Adão, a mente humana, inspirado pela intuição de Eva, come do fruto solar desse pinheiro e desperta o Cristo, que é a serpente da sabedoria e a águia em cima da árvore, que inspira eles a se libertar desse paraíso preso à materialidade, aos sentidos mais inferiores. E então tudo isso tem muito a ver com os mitos solares, com os renascimentos, esses renascimentos na caverna, e esse símbolo do herói mitraico que vence os animais e sai da caverna e brilha como um sol. E a gente encontra isso em diversas tradições, mas no gnosticismo é uma das que me toca muito, né, obviamente, mas a gente encontra exemplos muito bons disso, da gente entender o que é esse Cristo, para pôr em prática, né? Tem que fazer sentido. Com certeza, tem que fazer sentido, e a mensagem é brilhar como o sol, né? Vamos deixar que o nosso sol interior brilhe, sem nenhum tipo de anteparo, sem nenhum tipo de obstáculo, para que, em brilhando, possamos iluminar os outros, né? Iluminar tudo. Olha lá, eu nem tenho como te agradecer, eu quero lembrar que os links para você adquirir esses 2 livros sensacionais da editora Garbalux, aí da Alaya, estão na descrição desse vídeo. Corre lá, adquire o seu livro, porque serão leituras enaltecedoras até para você presentear. Estamos falando em presentes de Natal, vale a pena. Alaya, obrigado, olha, quero te agradecer de coração por mais essa aula, por mais essa vivência que você nos deu. O canal está aberto para você sempre, e não tem como deixar de pedir, né? Aquela mensagem de Natal final aí, para todo o pessoal que está se preparando, no mundo todo que está nos assistindo. Pessoal, eu gostaria que nesse Natal a gente pudesse pensar em como a gente pode pôr em prática esse nascimento do Cristo na caverna do nosso coração, né? Que a rosa do nosso coração possa desabrochar e dar nascimento ao sol espiritual. Lembrando que cada um de nós possui essa centelha de luz, e nós temos a oportunidade de colocar em prática, trazendo mais luz para o mundo. Então, que cada vela que a gente acenda no Natal durante a ceia, e cada comida que a gente partilhe presente, seja também uma partilha com toda a humanidade, que a gente possa se pôr a serviço de um mundo mais iluminado e menos dominado pelas trevas da ignorância. Isso que eu queria para o Natal. Um ano melhor para todos também.
Que assim seja, Alaia, né? E mais uma vez, obrigado pela tua participação. E a vocês todos que estiveram conosco, né? Que essa mensagem possa ser repetida, reproduzida, e uma forma de você fazer isso é convidar seus amigos e conhecidos a conhecer o canal Realidade Fantástica. Se inscreve aí, deixa o joinha, aciona o sininho. Lembre-se que você pode ser membro do canal, veja lá como você pode ser membro, nos ajudar a continuar essa missão. Lembrando que o mistério está entre nós. Um Feliz Natal a todos e vamos nos transformar, deixar o sol brilhar. Feliz Natal, Jamil, e Feliz Natal a todos. Feliz Natal.